Olá, meus amigos. Estamos de volta com o nosso programa Luz para o Meu Caminho. Cremos que esses dias têm sido dias de crescimento espiritual, de aprendizado, através da ministração da santa e gloriosa Palavra de Deus, que é a verdadeira luz para as nossas vidas, para os nossos caminhos. E hoje eu gostaria de contar com sua atenção para tratarmos de um tema que é muito importante na vida cristã, a graça. Mas antes, nós precisamos orar. Eu desejo orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. A nossa amizade está sendo construída através do mover do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos e nós iremos entregar a tua vida e a tua casa aos pés da cruz. Pai, nós cremos, Pai, que tudo o que está por acontecer aqui já foi projetado em teu tempo na eternidade. Mesmo antes da nossa existência, esse nosso encontro foi projetado. Que nós possamos aproveitar esses minutos, esse espaço de tempo para crescermos espiritualmente, para que a tua palavra possa germinar em nossos corações, para que ela possa traduzir as nossas vidas, gerando cura, gerando libertação, gerando revelação. Nós cremos que a tua presença é fundamental para que tudo isso aconteça. Em nome de Jesus, fica conosco, agora e para todos sempre. Amém. Meus queridos, como nós dissemos, nós queremos conversar sobre a graça e como essa graça é capaz de nos conduzir à santidade. Para isso, eu gostaria de compartilhar com vocês dois textos no livro de Apocalipse. O primeiro deles está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. Está escrito assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esse mesmo conteúdo o anjo dirige à igreja que está em Pérgamo. Agora, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12, está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Nesses dois textos lidos, nós nos deparamos com uma menção a uma tal de doutrina dos nicolaítas. Esses nicolaítas, eles costumavam pregar uma ideia, uma teologia distorcida de que o crente, o cristão da igreja primitiva não precisava se diferenciar do ímpio, que a vida e a conduta cristã, ela precisava simplesmente estar baseada na ideia de graça, ou seja, um favor imerecido de Deus. A ideia que esses
nicolaítas pregavam era de que, uma vez que eu encontrei Jesus, uma vez que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, pronto, eu já estou salvo e salvo para sempre. Então, o meu corpo, ele não precisa se preocupar com o pecado. Eu posso continuar vivendo a minha vida naturalmente, sem qualquer preocupação com a ideia de santidade. Essa heresia era fruto de um pensamento gnóstico que acabou invadindo o universo, o ambiente da igreja cristã primitiva e por pouco não acaba com o futuro da igreja. Se essa obra não estivesse fundamentada no divino, no eterno e um projeto de Deus, com certeza não teria resistido às investidas do pensamento gnóstico, que acaba se refletindo na teologia dos nicolaítas, de que eu não preciso me comprometer fisicamente com a santidade, porque eu estou debaixo da graça. Isso foi tão perigoso que quase a metade dos livros do Novo Testamento está construída com o propósito de combater essa teologia distorcida. Veja bem, Paulo escreve a sua carta aos Colossenses e as 3 epístolas pastorais, 1º, 2º Timóteo e Tito. João escreve as suas 3 cartas e Judas também deixa a sua carta registrada, todas elas com o projeto de combater a influência do gnosticismo na igreja cristã primitiva. Mas isso hoje não está sepultado. Muito embora os nicolaítas já não existam mais enquanto comunidade, o pensamento gnóstico ainda se encontra em nosso meio. Ao longo da história da humanidade, o gnosticismo ele foi se modificando, se alterando, se atualizando. E até hoje o pensamento gnóstico é perceptível, não somente em culturas não cristãs, mas também dentro do ambiente, entre aspas, do cristianismo. A grande questão hoje que se apresenta é: a graça me autoriza a viver no pecado? A graça me tira a responsabilidade por uma vida cristã baseada na santidade? A resposta contundente, com certeza, é não. Por quê? Porque isso é uma distorção do conteúdo do texto sagrado. Nenhum dos apóstolos, nenhum do conteúdo da Bíblia Sagrada nos autoriza a defender aquilo que modernamente se chama de hipergraça. Ou seja, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O texto de Paulo escrito aos Romanos, que é distorcido por esse pensamento de uma graça que é abrangente, que é includente e que não me exige nada de retorno. Ora, nós precisamos entender o conceito de graça. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. É importante que eu compreenda que a graça envolve uma mudança de perspectiva. A graça envolve uma transformação na natureza do ser humano. A graça é de graça, porque é um dom de Deus, mas gera em mim uma transformação de natureza. Muda o meu estado de ser. A tal ponto que Jesus Cristo, falando com Nicodemos, diz que é importante, que é necessário, que é fundamental nascer de novo. Esse novo nascimento é consequência da graça. E a palavra de Deus nos revela: quando eu aceito a Jesus Cristo, as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz absolutamente novo. Sobre a graça, o apóstolo Paulo traz um texto na carta aos Romanos, no capítulo 6, que é contundente em comparar o homem que foi alcançado pela graça e o estado de pecaminosidade. E um necessariamente exige que seja afastado do outro. Romanos capítulo 6 é esse texto. É um tratado sobre a graça e a repercussão no pecado. Romanos 6:1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É a questão que Paulo levanta logo no início do capítulo 6 de Romanos. E ele próprio responde:
De modo nenhum. Nós que estamos mortos, para o pecado nós estamos mortos, como viveremos ainda nele? Olha, Paulo começa mostrando que aquele que é atingido pela graça, aquele que recebe o favor imerecido de Deus, o dom gratuito que é Jesus Cristo, ele muda de estado. Porque o homem natural, o homem que ainda não encontrou Jesus Cristo, ele se encontra morto. Morto para Deus, morto espiritualmente. Mas quando ele é atingido pela misericórdia do Senhor, que ele é atingido pela graça de Deus, a primeira coisa que acontece com ele é que ele passa da morte para a vida. Ou seja, ele experimenta um processo espiritual de ressurreição. Paulo prossegue: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Lá adiante, no versículo 8 desse mesmo capítulo, Paulo declara assim: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele conclui: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em seus desejos, em suas concupiscências. Paulo está aqui agora fechando o seu raciocínio. A graça, ela me purifica. A graça, ela me limpa. A graça me liberta da minha natureza humana, carnal, pecaminosa. Quando eu experimento a graça do Senhor, eu sou automaticamente livre do pecado. Então não dá para você conciliar graça com vida em pecado. O evangelho, ele é para ser universal. Ele é para todos. Ele atinge a todas as pessoas em todas as partes do mundo. Nesse sentido, o evangelho é inclusivo. Mas quando esse evangelho entra no coração do ser humano, que o ser humano se arrepende dos seus pecados e que encontra em Jesus a sua salvação, ele recebe essa graça. E automaticamente ele passa da morte, gerada pelo pecado, para a vida, provocada pela graça. Eu passo da morte para a vida. Por quê? Porque o homem que não tem a graça de Deus, ele vive dominado, ele vive crucificado, ele vive oprimido pelos seus pecados. A sua natureza controla ele, domina ele. Esse é o homem natural. Mas quando a graça de Deus chega na vida de alguém, essa graça purifica, limpa, transforma toda a natureza do ser humano. E aí ele parte da morte para a vida em Cristo Jesus. Quando a gente avança nesse conhecimento, o apóstolo Paulo, ele ainda declara sobre o pecado e a graça. Quando ele comenta em sua carta aos Colossenses, no primeiro capítulo, versículo 3 em diante. Olha como Paulo fala sobre a graça. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto, isso é 1 e 3. Agora versículo 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras. Paulo aqui faz um comentário que serve para ilustrar a noção de graça. Primeiro, Paulo se dirige à igreja de Colossos declarando o seguinte:
aquela comunidade, aqueles fiéis, aqueles crentes, aprenderam do seu líder, do seu pastor, de Epáfras, algo que mudou a vida deles. E o que foi que eles aprenderam? Eles aprenderam sobre a graça de Deus. Eles ouviram Epáfras ensinar sobre a graça, eles conheceram essa graça, eles entenderam essa graça e as suas vidas foram transformadas por essa graça. Qual o retorno disso para aquela comunidade? O retorno foi o fruto do amor. Isso está no versículo 4. O amor era manifestado por aqueles crentes. Eles tinham uma manifestação de cuidado, de zelo, de preocupação uns para com os outros. Havia um sentimento de comunidade, havia um sentimento de igreja, havia um sentimento de comunhão. O amor era a marca de que a graça estava sendo vivida por aquela comunidade cristã. E aquilo era um fruto do Espírito. Isso está no versículo 6. Eles estavam frutificando na graça. Entenda comigo. O cristão, quando ele recebe, quando ele é alcançado pela graça de Deus, ele frutifica. E frutifica em quê? Em manifestação de atos de amor. Não dá para você dizer que foi alcançado pela graça e não viveu uma vida pautada, baseada em gestos de amor. Então, quando eu olho para uma igreja, quando eu olho para uma comunidade e ali eu encontro um sentimento de unidade em Cristo Jesus, de companheirismo, de um só propósito, de um só espírito, eu vejo ali a graça de Deus revelada. Mas quando eu olho para uma comunidade e percebo ali que existem grupos, divisões, contendas, murmurações, invejas, divisões, ali não há a manifestação da graça de Deus. Pode-se até declarar a salvação, mas a graça não está sendo vista. Então entenda vocês que a graça é o favor de Deus de nos salvar, mas eu preciso viver essa graça. A minha vida tem que revelar que realmente eu entendi a graça e eu estou desfrutando dessa graça. Paulo diz isso à igreja de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 8, versículo 9. Paulo diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza todos nós enriquecêssemos. Eles manifestavam a graça de Deus. Paulo, nessa segunda carta à igreja de Corinto, já não está diante de sérios problemas que ele revela na sua primeira carta. Aqui ele já olha para a igreja e vê sinais da graça. Exteriorização dessa graça. Por quê? Porque havia entre eles um senso de unidade, um senso de comunhão, um senso de igreja. Então nós precisamos entender que graça não é salvo-conduto, graça não é passaporte para eu permanecer desobedecendo à vontade de Deus. Pelo contrário, a graça de Deus em minha vida exige de mim uma transformação. Ela revela que eu sou uma manifestação do amor de Deus quando eu produzo os frutos do Espírito. E olha um detalhe, nós precisamos compreender que nós podemos perder essa graça. Podemos ter experimentado essa graça, mas por conta da nossa conduta, do nosso comportamento, da nossa negligência, do nosso trato, nós podemos perder a graça de Deus. Isso está também revelado no texto sagrado, quando Paulo nos estimula a militarmos pela nossa fé. Paulo nos estimula a batalharmos pela nossa fé. E mais adiante, o próprio Judas, irmão de Jesus Cristo, irmão de Tiago, em sua carta, ele também nos revela isso, que nós precisamos ter cuidado com a graça, porque senão nós podemos cair no engodo, no engano, em uma heresia de transformarmos a graça do Senhor em libertinagem. Olha o que Judas diz em sua carta de um único capítulo, em 25 versículos.
Ele diz assim, Judas, versículo 3. Eu não cito o capítulo porque Judas só tem um capítulo. Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, a salvação que é para todos, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas nos mostra que eu posso ter a fé. Essa fé pode gerar em mim a graça necessária para a salvação, mas eu preciso preservar essa joia. Eu preciso guardar esse tesouro. Eu preciso manter esse tesouro. Mais do que isso, a batalhar para que esse tesouro não me seja tomado. Através da batalha espiritual contra a carne, contra o mundo, contra Satanás, eu preciso permanecer na graça, através da fé. E ele explica por quê. Naquele momento histórico ali, tinham se introduzidos alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertiam em dissolução a graça de Deus e negavam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E aí Judas mostra que muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor podem ser instrumentos de Satanás para tirar-nos do caminho, o caminho da graça, o foco de Cristo, através de opiniões e de conselhos de que não é preciso tudo isso. Irmão, a primeira coisa que nós entendemos desse texto é que sem santidade é impossível ao homem agradar a Deus. Se eu não tenho em meu coração alegria em servir ao Senhor, dificilmente eu vou viver a graça dele na minha vida. Porque a revelação da graça é a paixão, é o fervor, é a necessidade vital que eu tenho de agradar a Deus através da minha santificação, de um processo natural de domínio de Deus sobre a minha vida. Olha, a graça é muito mais forte, muito mais profunda do que você pode imaginar. Tem gente até que compara a graça com a lei e diz o seguinte: na época da lei, as pessoas eram obrigadas a fazer ou a deixar de fazer coisas. Mas agora, depois de Cristo, depois da cruz, depois do sacrifício vicário, a graça cobre toda a multidão dos nossos pecados. Eu não me preocupo mais com a lei, eu não me preocupo mais com uma vida de santidade, porque Cristo é suficiente. Então o amor de Deus me abrange, me atinge, me abraça e eu estou livre para viver a minha vida e desfrutar dessa natureza transformada. Só que essa não é a realidade bíblica. A graça é muito mais profunda. Por quê? Porque a graça, ela quando chega na vida de alguém, ela muda tudo. Ela tira do homem natural o desejo do pecado, o prazer pelo pecado. Olha que Cristo, quando fala sobre a graça, e não tem nada mais contundente do que isso, quando Jesus Cristo declara o Sermão da Montanha, né, o Estatuto da Graça, ele dá uma reinterpretação ou uma renovação do entendimento da lei. E ele diz, olha, para todos vocês que estão me ouvindo aqui, a graça é muito mais profunda do que a lei. A lei se manifesta em atos exteriores, em manifestações externas. A graça muda tudo de dentro para fora. Olha só o que Deus declara de poder da graça através de Jesus Cristo. Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. A prática do ato sexual, adultério. Não pratique essa abominação diante do Senhor. Aí Jesus vem e diz assim, eu dou uma nova interpretação para isso. Não é só o ato sexual em si. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a desejar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus está invadindo a minha mente, a tua mente, o teu coração, os teus desejos, as tuas emoções e reorganizando tudo, reprogramando tudo e dizendo assim, não é só o adultério
físico, não é só a conjunção carnal, é muito mais do que isso. É a sua forma de ver a mulher, é a sua forma de ver o outro gênero. Você não pode estar com seu coração perverso, maquinando desejos em relação a uma mulher que não é a tua mulher. Então muda a tua mente, tua forma de pensar. Paulo fala sobre isso em Romanos, sobre metanoia, mudança de atitude, de pensamento. Não deixa o desejo te governar. Jesus continua e diz assim, Mateus 5:43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É muito fácil. Até o mais perverso do ser humano é capaz de amar quem lhe faz o bem. Até o pior dos criminosos provavelmente pode ter amor pela sua mãe, pela sua parentela. É possível. Amar o próximo, não há nenhuma virtude nisso. É natural do ser humano. Agora, Jesus vai se aprofunda no desejo, no sentimento, na emoção, na mente do ser humano e diz assim, eu porém vos digo, Mateus 5:44, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui a coisa complica. Aqui o cristianismo entra na praxe, na prática de vida. Aí a coisa aperta, porque não é todo mundo que consegue desenvolver esse tipo de amor. Um amor que é capaz de gostar de quem lhe faz o mal, de orar pelo seu malfeitor, não é? De bendizer aqueles que nos maldizem. Aí a natureza humana, ela está limitada e é preciso a graça. A graça de Deus, a presença de Cristo, o mover do Espírito Santo, essa fortaleza espiritual, somente isso me permite amar a quem me faz o mal. E aí você percebe que a graça vai ser muito mais profunda do que você imagina, porque a lei qualquer um pode exteriorizar, viver uma aparência de que está cumprindo essa lei, mas a graça exige um comportamento individual, dentro do teu quarto, na tua privacidade, sem que ninguém esteja te observando. E Jesus prossegue o Sermão da Montanha aprofundando esse conceito de graça. Essa graça que exige mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de maneira de enxergar as pessoas e a própria existência. Então, a graça na Bíblia nunca significou liberdade para se fazer o que se quer. Mais uma vez, Romanos 6. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Quem é que te domina? O pecado? Quem é que te controla? É Cristo? Se quem te domina é Cristo, você está debaixo da graça. Você está manifestando a graça. Mas se você é dominado por Cristo, você tem a mente dele. Você pensa como ele. A sua vida é marcada pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, pela tolerância, pelo respeito ao próximo. Mas se quem te domina é o pecado, você não está na graça. Aí você está escravizado pelos desejos da carne. Então, vamos pegar essa ideia de que a graça, ela nos afasta do pecado. Ela exige uma naturalidade na busca pela santificação. Isso é graça. E olha, existem perfis de pessoas que tentam distorcer esse conceito de graça para transformar essa graça em algo libertador, em algo que beira a libertinagem. Essas pessoas, geralmente, elas estão em pecado. Elas estão na prática do pecado e tentam distorcer as Sagradas Escrituras para justificar o seu comportamento pecaminoso. Elas tentam encontrar nessa distorção, na ideia distorcida de graça, para prosseguir nessa jornada de domínio do pecado. Mas essas pessoas não se submetem às autoridades em nenhuma esfera. São senhores de si mesmos, homens
amantes de si mesmo e pessoas que se levantam contra Deus, contra o que é sagrado. Mas eu quero te deixar aqui uma dica. Não vale a pena pregar essa graça que conduz à libertinagem. Não vale a pena. Por quê? Porque essas pessoas acabam se sabotando espiritualmente, se destruindo espiritualmente e se afastando da presença do Senhor. Eu deixo para você um conselho. Busque a santificação. Viva plenamente a graça de Deus em sua vida, se afastando do pecado e do domínio do pecado. Porque fazendo isso, você vai agradar a Deus e receber dele o seu favor, a sua misericórdia, e a sua própria vida será afetada positivamente por essa busca da santidade, por essa luta por uma vida ligada à intimidade com Deus. Graça necessariamente nos conduz à santidade. Graça necessariamente nos afasta do pecado. Graça nos conduz a uma vida de intimidade com Deus. Graça é essa mudança de natureza, de pensamento, de perspectiva, de tal modo que você já não esteja mais sob o domínio do pecado, mas agora e doravante sob o domínio de Cristo. Ele agora é a tua mente, ele agora é o teu governo, ele agora é o teu senhorio. Aí eu te pergunto, diante dessa palavra, ela precisa gerar efeitos em sua vida. Como está a tua vida? Será que você não precisa de um exame de consciência? E aí Paulo te recomenda, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você tem a natural necessidade de passar por esse exame de consciência e verificar se o que você tem feito agrada a Deus, se a sua mente é uma mente semelhante à mente de Cristo, se a tua mente está governada por Ele, porque assim você vai ter condições de se apresentar a Deus de modo a agradá-lo em todos os dias da sua vida. Se você não vive essa vida, não se preocupe, porque de fato, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo, a graça de Deus. Se você não tem força para se livrar do pecado que te domina, e eu não sei que pecado é esse, mas é preciso enfrentar, é preciso reconhecer, se humilhar, se arrepender e buscar em Cristo perdão. E Ele está pronto a te perdoar. Não carregue sobre si também essa culpa que te impede de desfrutar da graça. Porque o Deus a quem você serve, o Deus que se apresenta em Cristo Jesus, a graça que Ele revela é suficiente para cobrir a multidão dos nossos pecados. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Eu quero entregar o teu coração a Ele, para que o Espírito Santo te fortaleça, te dê ânimo a buscar essa vida nova em Cristo Jesus, a desfrutar verdadeiramente da graça de Deus. Feche os seus olhos. Deus eterno e poderoso, Pai de toda a glória, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra que nos conduz, Pai, à santidade. Deus, eu te apresento a vida dos Teus servos, que diante do impacto da Tua palavra estão arrependidos dos seus pecados e carecem, Pai, do Teu favor, da Tua misericórdia e da Tua bondade. Se apresenta para eles, Pai, como aquele que está pronto a perdoar os pecados. Apaga, Pai, as suas transgressões. Apaga, Pai, todo um sentimento de culpa. Reescreve a história de vida dessas pessoas. Espírito Santo, entra, Pai, com providência, fortalecendo, animando, intercedendo a Deus por cada uma dessas pessoas que carecem dessa presença poderosa em suas vidas. Deus, eu te apresento também aqueles que se encontram enfermos, que eles recebam a unção da cura, que a tua graça poderosa mude toda a história de vida dessas pessoas. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso e Ele se apresenta nesse momento debaixo das nossas vidas. Amém. Glórias a Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso e Ele está sempre presente em nossas vidas. Que essa palavra possa frutificar em nossa existência e gerar bons frutos. Deus te abençoe em Cristo Jesus.